Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos ao PAU-M, mais um podcast de cultura, nerds. Quadrinhos, polêmicas e falamos sobre vários assuntos. Hoje nós vamos falar sobre, na nossa estreia, Mulher Maravilha e a terceira onda do feminismo americano que anda entrando no Brasil. Ei, meu Deus do céu, mais uma polêmica aí. Ódio que as pessoas vão pegar da gente. Mamãe! Aqui Mamãe. tenho com vocês nosso querido Ricardo Bonfim de Oliveira. Escritor, desenhista e roteirista. E eu, seu amigo Mazinho, que hoje está com a garganta um pouco ruinzinha. Bom, começando no início do século XX. O primeiro feminismo surgiu com a Revolução Industrial. E dizem que atingiu seu pico, o ápice, na década de 30, durante a Segunda Guerra Mundial, quando praticamente todos os homens que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial foram mandados para lutar na Europa, e as mulheres assumiram, os trabalhos que antes eram considerados exclusivos e únicos de homens, como, por exemplo, trabalhar em fábricas. Para trabalhar em fábricas e fabricar armas também, né? Armas, tanques e outras coisas. Naquela época, Charles Manson, o psicólogo, criador do detetor de mentiras, ele teve a ideia de que isso ia continuar, o feminismo ia crescer. Agora que as mulheres viam que tinham o mesmo potencial do que os homens, elas não iam ficar para trás. Bom, só teve um probleminha, né? Ele não imaginava que ia virar o que virou hoje, né? Mas bom, a gente vai abordar isso mais para frente. Que foi contra ele foi chamado Baby Boom dos anos 50, depois, pós-Segunda Guerra, que realmente Charles Manson, para quem não sabe, ele é o criador da Mulher Maravilha. E foi exatamente nessa época que ele criou a Mulher Maravilha, porque ele viu que não só faltava um ícone feminino, né? Para inspirar as meninas, como também as garotas, elas eram um mercado incrível, como hoje em dia, os Estados Unidos ainda se nega a aceitar isso. Assim, só eu abri um parêntese nesse quesito. O personagem feminino existia, mas era muito mais aquela coisa da princesa que precisava ser salva pelo cavaleiro errante, né? Que era sempre... Nem tanto. Se você for ver pelo material, histórias em quadrinhos, livros, até os filmes alemães, a gente tinha bastante heroína, até mesmo meio que heroínas de ação naquele período. Os próprios filmes americanos, no início dos anos 30 para início dos anos 40, final dos anos 30, as mulheres elas tinham um papel mais forte, mais importância, mais ação do que no final dos anos 50 e nos anos 60, que houve realmente um esforço da mídia para colocar a mulher lá embaixo, entre aspas, no seu lugar na cozinha. Aquele negócio assim, botar as mulheres no seu devido lugar, né? Exatamente. Você via bastante, que um exemplo mesmo, vamos apontar para o super-homem, a Lois Lane. Sim, verdade. A repórter de ação destemida que viajava, enfrentava os perigos e sabia das notícias. A primeira revista da Mulher Maravilha, todas as edições, ela vinha com uma pequena história, um pequeno relato de alguma figura histórica feminina verdadeira que tinha feito alguma coisa corajosa, espantosa. O exemplo seria aquela... inspiradora. Um exemplo que nem a mulher que atravessou o Atlântico, que me foge o nome agora. Mas desculpa aí. Desculpa que eu não me lembro o nome dessa aviadora. Da Madame Curie até a Amelia Lockhart. Amelia Lockhart. Que é a primeira mulher a cruzar o Atlântico de avião. Essa você tirou do baú, hein? E também nessa época, era uma época que as mulheres estavam com tudo, Sim. E ele previu isso como a Mulher Maravilha. Agora, não sei até onde isso é interessante, Aí, naquela época já tinha uma diferença grande, Se você lê os quadrinhos clássicos da Era de Ouro, eles tinham um nível de magia, de fantasia, de absurdo, que não era comparável às histórias em quadrinhos. Explica, por favor. Não, tanto que até já comentei uma vez. Se o Max Fleischer
pegasse os quadrinhos da Mulher Maravilha e fizesse fiel aos quadrinhos da Era de Ouro, o desenho animado da Mulher Maravilha não seria como o do Super-Homem. Ou seja, ia ser um desenho animado do Gato Félix, né? Ele estaria mais pro Popeye. Ah, sim. Aquele negócio de viajar para lugares absurdos, passar por física maluca. Que o jato invisível, ele viajava pelas estrelas. Ela tinha desde aventuras em ilhas esquisitas até outros planetas. Enquanto Batman e Super-Homem, eles ficavam em Metrópolis, né, enfrentando os vilões. Enfrentando o batedor de carteira, né? Ela tinha vilões cósmicos, deuses e tudo quanto é tipo de bizarrice. Agora eu falo. Agora fala que a Mulher Maravilha não faz nada. Diga, filho. Diga. Aí temos a inversão, né? Exatamente nesse período, a chamada Era de Prata, vocês devem se lembrar que nos anos 50 houve a caça às bruxas. Ah, sim. Aquele negócio... O livro da A Sedução dos Inocentes, né? Exatamente. Senador MacArthur e o Comics Code, né? Exatamente, aquele negócio. O período negro das Os americanos, eles têm uma tradição ótima de serem pais relapsos e inventarem desculpa para a sua falta de paternidade, a falta de criação, né? Na época foi história em quadrinhos. Eu fico pensando, nessa época foi história em quadrinho, depois foi videogame. Aí daqui a pouco comecei a... Não. Você pulou um monte de coisa. Não, só tô usando um exemplo. Antes de videogame teve rock and roll, e teve música hip, teve balada, teve 500 coisas. A cada geração tem uma desculpa diferente. Não, é que eu lembro da época que eu vivi, né? Tipo, essa época mais antiga eu não lembro. Até o Dungeons and Dragons, né? Até jogar RPG. É verdade. O pessoal falava que quem jogava RPG era satanista, sacrificava pessoas. É tudo desculpa, né? É tudo desculpa pra dizer, você é um pai relapso ou você culpa alguma coisa. Joga um bode expiatório. Quem mostra isso maravilhosamente é o South Park, né? Até no filme, a base do filme do South Park é isso, né? Não, vamos entrar em guerra, vamos colocar um chip na cabeça do moleque, mas não vamos sentar e conversar com as crianças, não vamos educar. Verdade. E fazendo um jabá gratuito, Ubisoft, por favor. O negócio do Stick of Truth, né? Um jogo muito bom. Eu ainda não joguei, né? Eu tô que nem o Silvio Santos. Mas me falaram que é muito bom. É verdade. Olha, outro jabá gratuito. Vai precisando ganhar dinheiro disso. O pessoal do videogame tem que patrocinar a gente. Continuando a história da Mulher Maravilha, tivemos o Baby Boom, que foi aquele negócio... Quem assiste seriados de televisão e filmes vai notar isso, né? Época tipo Papai Sabe Tudo, não, Papai Sabe Tudo é um pouco foi mais a antigo. Época Papai Sabe Tudo, Lucille Ball. Aliás, a gente vê pela Lucille Ball, o seriado da Lucille Ball, ele tem altos e baixos, né? Você tem um período onde a Lucy está mais independente, aí ela é jogada mais pra dona de casa, depois lá no finalzinho, depois que o marido dela morreu, já tá colorida, ela volta a ser independente. Olha o recado que estão dando. Pra mulher ser independente tem que saber que ficar viúva, né? Olha só a coisa. Coisa triste. Coisa triste. Aí nós tivemos nos anos 60, a segunda onda do feminismo, maravilhosa. Mas só que no salve. Só que no caso dos anos 60, no mundo, estava ocorrendo a Guerra do Vietnã. E houve a Guerra da Coreia também. Antes, né? No caso, também teve todo esse período pós-guerra também, né? Mas também é exatamente a mesma coisa. Foi um monte de homem, foi pra embora. Guerra. Foi pra guerra. O que aconteceu da primeira vez? Primeira Guerra Mundial, perdeu um monte de homem. Sim. Segunda Guerra Mundial, as mulheres assumem. Certo. Segunda vez, foi a mesma coisa. Guerra da Coreia, um monte de homem foi embora. Guerra do Vietnã, as mulheres assumiram o país. Foi um período que foi repetição. Um pouco menor, mas repetição. Sim, mas dessa vez foi mais forte. Foi mais forte. Foi o período que o feminismo... Ficou mais forte, né? Bateu de frente. Curioso que o país onde houve mais manifestação, que foi os Estados Unidos, foi o menos afetado. Mas o que a gente... Os anos 60 pra gente foi muita época da independência e Jovem Guarda, né? Mas a gente estava mais com o problema da ditadura. Sim. Então não houve muitas, nem grandes, nem poderosas manifestações do feminismo. Bom, não como se você for comparar Estados Unidos e Europa. Não é que não houve. Isso é uma das coisas que a gente tem que a nossa história anda esquecendo, né? O pessoal fala ou o pessoal reescrevendo a história? Reescrevendo a história, deixando de lado. Porque o pessoal fala muito das manifestações contra a ditadura e coisa e tal, mas o pessoal esquece completamente que aqui também houve manifestações pró-feminismo, também houve, num nível menor, tivemos um movimento hippie de paz e amor. Mas o que é curioso, falando desse negócio do feminismo, no Brasil, corrija-me se eu estiver errado, o voto feminino só começou depois dos anos 50.
Nos Estados Unidos foi um pouco antes, Sim. né? Teve esse detalhe também. Não, mas o resultado foi maior. Culturalmente, Ah, sim. foi maior. Que é aquela coisa que eu estava falando para os americanos. Hoje em dia, nos Estados Unidos, ainda tem muito machismo, muita xenofobia, muito pessoal contra a mulher. Pra falar a verdade, se for comparar, principalmente que eu conheço gente, desculpa te interromper, Ah, tá. eu conheço meninas, garotas, eu tenho até minha prima que casou com um americano que está morando nos Estados Unidos, ela fala bastante que lá tem uma grande repressão para as mulheres. É que, sei lá, eu não vivo lá, eu fico pensando o seguinte, na cabeça do americano, na minha concepção, eu posso estar errado, o pessoal, a população acha que toda mulher vai ser vítima de serial killer. Corrija-me se eu estiver errado. A mídia vende isso. Mas eu já vi muita mulher que é o cão chupando manga, meu filho, que é pior do que muitos que a gente conhece. Eu conheço na capoeira mesmo, mais de uma meia dúzia de garotas que não vou dizer que elas dão porrada em mim, elas dão porrada em qualquer um. Cadê o sexo frágil, né? E por algum motivo aqui no Brasil, né, pode-se dizer que até foi meio que humorístico. Sim. A gente teve coisas do tipo a novela Guerra dos Sexos. Foi legal, foi o auge do feminismo. Foi bom na época, hoje em dia é meio caído o negócio. Não, mas o negócio funcionou mais aqui no Brasil do que lá. Sim. As guerras dos sexos, o problema é que nos Estados Unidos eles têm aquela cultura segregacionista, de raça, de gênero, de tudo. Menino tem brincadeira de menina tem brincadeira de menino. Até estranho, né, que o McLanche Feliz agora, o McLanche Feliz começou com essa separação de gênero. É aquele negócio que o pessoal tava falando, Lego, brinquedo pra menino. Eu falo, sério mesmo? No Brasil, Lego, Playmobil são brinquedos 100% unissex. E são pra crianças, não pra gêneros, né? Pra crianças. Exatamente. Tipo, o Lego do Harry Potter, você compra pra qualquer um. Eu pego uma caixa do Lego Harry Potter, eu dou pra uma menina, dá na mesma, eles vão gostar e vão brincar do mesmo jeito. Verdade. É que o pessoal tava achando que, voltando pro Lego do Harry Potter, o cara só ia jogar com o Harry ou com a Hermione. De que isso é genético, eles acreditam que é científico. Não, as mulheres são de tal jeito. Eu acho que eles deveriam sair um pouquinho do país deles. Que os homens eles são mais racionais, eles se preocupam mais com a família, com o futuro. As mulheres elas são mais atiradas, elas são mais emocionais. Eu falo, no Brasil a gente tem exatamente a concepção contrária. As mulheres elas estão mais preocupadas em uma carreira sólida, né? Estável. As mulheres se preocupam mais com montar o futuro, montar a economia, enquanto os homens que são considerados os impensados, eu volto mais uma vez batendo na nossa, infelizmente, né, eu tenho que dizer isso, né, nossa superioridade, nesse caso, um dos casos que graças a Deus o Brasil tem um avanço cultural acima dos Estados Unidos, que é o caso de que quando a gente teve eleição, nós tivemos duas candidatas a presidente. Em nenhum lugar se escutava o argumento de que elas eram mulheres. Não. O pessoal reclamava do passado da Dilma, né? Absolutamente nada relacionado ao gênero e ao sexo dela. Sim, sim. Que coisa linda e maravilhosa, vamos falar a verdade. Verdade. Falar, mas Itamar, mas dizem que ela era terrorista, que ela estava envolvida com o negócio. Sim, mas em nenhum momento alguém falou alguma coisa do fato de que ela era mulher, dormiu com alguém, nada. Tudo podia ter sido, todo o argumento que usaram a favor e contra a Dilma podia ter sido usado contra um homem. Sim, é a mesma coisa, verdade. E isso eu olho e falo maravilhoso. Até a mesma coisa, mas a Dilma ela veio de família burguesa, ela veio de né? continuação do Lula. Certo, mas qualquer candidato do PT que é a continuação do Lula, né? Seria a continuação do Lula. E que o pessoal estava falando que queriam, né, que queriam que fosse no lugar dela, era a Marta Suplicy, que também é mulher. Mas só que a Marta ela foi boicotada epicamente, né? Sim, mas o que importa é o caso de que
mulher é uma coisa aceita na Sim. nossa sociedade. Você não vai achar nenhum idiota que vai falar, eu não vou dar esse emprego para ela porque ela é mulher. Pelo contrário, já me aconteceu o contrário. Eu já perdi muito emprego porque era mulher. Fora também que a gente tem uma boa legislação trabalhista, mas tudo bem. Uhum. O nosso feminismo não está aquilo lá. O nosso feminismo luta por coisas maravilhosas. Uma das coisas é, líderes do movimento feminista, nós temos ex-prostitutas que lutam pelos direitos das prostitutas. 2 polegares para cima. 2 polegares para cima. Temos um sistema de feminismo. As mulheres que estão entrando na política agora. Na política e estão fazendo alguma coisa. Sim. Porque vamos falar a verdade, no fundo é a mesma droga. O fato de você ir votar nela, o fato dela ser mulher não quer dizer que ela vai fazer diferente do que do homem. Eu estou falando de algumas poucas mulheres, Sim, as boas, as melhores, que devem ser lembradas, devem ser acompanhadas, estão fazendo um trabalho maravilhoso, né? E coisa que precisa, não palhaçada, como é o que anda acontecendo nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil é tudo coisa que realmente precisa e se necessita. Mas isso me fez lembrar uma coisa curiosa, né? Que tipo, lá nos Estados Unidos existia também uma certa pilha pro pessoal colocar a Sarah Palin, mas ela não quis, né? Mas a Sarah Palin eu não sei muito sobre ela, mas... Não, ela é uma radical do Tea Party, meu filho. É um grupo ultra radical lá de direita nos Estados Unidos. Mas eu escuto que isso daí também foi bem um problema contra ela. Bom, continuando, vamos voltar com a nossa Mulher Maravilha, né? Nos anos 60, como nós falamos, né? As 2 guerras fizeram com que as mulheres tivessem novamente grande poder nos Estados Unidos. Já estava um movimento de revolução sexual na Europa. Nessa época quem mandava era a França. Tudo começa na França, né? Sempre, o mundo estava olhando para a França. Estava tendo a revolução sexual lá na Europa, afetou o mundo inteiro, né? Foi uma coisa maravilhosa. E bateu bem na nossa cara. Nos Estados Unidos, eles assumiram a Mulher Maravilha como o símbolo do feminismo, porque o Charles Manson já tinha criado ela na década de 40 exatamente com esse objetivo. Sim. E aí o pessoal olhou e falou, oba, tá dando dinheiro, pegaram a Linda Carter, fizeram a série de TV. Que é um sucesso até hoje, né? Até hoje, clássico, épico, e coisa e tal. Nos quadrinhos, aí foi diferente. Pra melhor ou pra pior? Infelizmente pra pior. Que como eu falei, quando chegou na Era de Prata, a Era de Prata foi absurdo. A Mulher Maravilha era essa coisa maluca, bem desenho animado, bem cartunesca. Como eu falei, que nem o desenho animado do Gato Félix ou do Popeye. E até mesmo tem uma edição onde aparece o desenhado, o editor da revista falando, a partir de hoje vamos mudar, o universo da Mulher Maravilha acabou, a Mulher Maravilha não vai mais andar com unicórnios, com sereias. mas essa parte era legal. Ela não vai mais ficar viajando pela galáxia, indo em planetas esquisitos. Peraí, agora isso me fez lembrar de uma coisa. Então é por isso que o Darkseid conheceu ela. Olha só a ligação, hein? Exatamente. Olha a ligação, hein? Aí começou a Mulher Maravilha da Era de Prata, onde ela perdeu todos os poderes, porque na Era de Ouro ela era divina. Ela era tão absurda quanto o Super-Homem. Tem uma história onde ela laça uma estrela É verdade. Viaja pelo espaço puxando a estrela. Era aquela coisa, né? Aquela fantasia absurda, né? Maravilhosa. Tipo, ela foi reinventada e impulsionada graças à série de TV. Sim. Aí quando chegou nos anos 80, nós temos o ápice da Mulher Maravilha. Se eu não me engano, foi em 1987, certo, que o artista Jorge Pérez, grande e conhecido, né, um dos maiores quadrinistas americanos do século XX, top 10, sem dúvida nenhuma, apesar do nome dele não ter sido muito famoso, né, ele reinventou a Mulher Maravilha. Ele reescreveu a Mulher Maravilha de uma maneira maravilhosa. A revista, durante alguns anos, foi grande sucesso, né? Foi grande sucesso, virou referência.
Ele misturou elementos da Era de Prata e Era de Ouro Com a mitologia original da Mulher Maravilha. com que era... mitologia, porque originalmente ela era um personagem mitológico, Sim, né? com certeza. Mas tanto Charles Molson, quando criou ela, quanto o pessoal da Era de Prata, ninguém entendia de mitologia. O pessoal achava... o pessoal não... É aquele negócio do Hércules ser filho de Zeus, né? Uhum. Só que aquele negócio, o Hércules, ele é da mitologia romana. Então ele é filho de Júpiter. É Júpiter, é verdade. Então quem é filho de Zeus é o Hércules. Mas só que Hércules é mais legal o nome, vai. Mas aquele negócio, todo mundo confunde as mitologias, ninguém tá nem aí. Né? A gente sabe que tem Vênus e tem Afrodite, é a mesma personagem, e não se discute. Mas o Jorge Pérez falou, não, vamos fazer coisa certa. Uhum. Vamos fazer um negócio meio Fúria de Titãs, não esse novo Fúria de Titãs. Fúria de Titãs dos anos 80. Vamos arrumar esse galinheiro agora, né? Uhum. Mas aí nos anos 90, meu Deus do céu, nos anos 90 foi horrível. O que eu acrescento nisso foi que o pessoal parece que ficou, quando a gente estava discutindo em off, assim, que parece que o pessoal ficou com medo da Mulher Maravilha. Bom, a primeira grande inimiga da Mulher Maravilha foi a Xena. Sim. Porque o pessoal começou a ver o sucesso da Xena e começou a imitar. Bom, eu não tenho que admitir que eu gosto da Xena, não vou... E aquilo, mas do mesmo jeito. Se você olhar para a Era de Ouro, a Mulher Maravilha, os personagens eles eram mais radicais. Sim. Principalmente quando se tratava da parte de enfrentar nazistas na Segunda Guerra Mundial. Porradeiro. A Mulher Maravilha era a única heroína da Era de Ouro que não matava. E conforme ela foi influenciada pela Xena, ela foi ficando cada vez mais Xena, e até o pessoal transformou ela na única dos heróis icônicos da Liga da Justiça que mata. Perverteu absoluta e completamente a ideia original. Porque a ideia original é que as Amazonas da Mulher Maravilha não eram as Amazonas guerreiras, as mesmas da mitologia. Elas eram uma segunda leva de Amazonas, criada pela deusa Vênus, para ser Amazonas de amor, para ter uma sociedade idílica e inspirar os homens. Musas. Hoje em dia as Amazonas são umas retardadas sedentas de sangue que só pensam em matar. Ou numa denominação mais popular, porradeiro. Exatamente. Segunda coisa, a terceira onda do feminismo, que apareceu nos Estados Unidos nos anos 90. Ou seja, o que era ruim piorou, né? Porque enquanto o resto do mundo abraçou o feminismo, o resto do mundo colocou as mulheres no poder. A Inglaterra colocou a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, né? como a primeira-ministra. O Brasil demorou bastante, né? Mas pelo caminho que fomos tivemos uma presidenta. Pessoas importantes, cargos de trabalho. O mundo civilizado abraçou as mulheres como iguais. O que é engraçado, porque você falou de mulheres fortes, isso me fez lembrar da Condoleezza Rice, a secretária de Estado. Sim, mas ela é aquela coisa, né, que são duas coisas. Ela é uma exceção e tem muito jogo de imagem. O pessoal ainda admite que muito do motivo dela estar lá é para dizer que tem uma mulher no governo e um cargo grande. Sim. O que é triste e deprimente. Aquela coisa da cota, né? Aqui no Brasil a gente já teve isso. Mas isso que é um negócio, a gente teve isso na época da segunda onda do feminismo, né? Anos 70, anos 80, início dos anos 80. Ainda tinha bastante essa discussão na televisão, revistas, livros, comentando, né? As mulheres macho, as mulheres fortes. Você me fez lembrar uma coisa. Malu Mulher, meu filho. Malu Mulher, pô. Quem não lembrou disso? Jana Duarte, a primeira vez que falou de separação e divórcio. Uma série. Sim, então, nós já colocamos isso no inconsciente da população, trabalhamos isso na mídia há muito tempo atrás. Os americanos fizeram isso só superficialmente. É aquela coisa. Lá ainda tem a ideia de que, como eu falei, né, que eu conversei com as meninas agora durante a Copa, eu conversei com as americanas, que elas ainda têm aquela ideia de que mulher é delicada, mulher é frágil, mulher é inferior. E eu falei, não é.
Princesa da Disney, né? Tudo princesinha da Disney. Porque temos homens mais fracos que mulheres. Agora, eu mesmo, eu tive uma onda de doenças, qualquer mulher, eu sou um cara enorme, qualquer mulher me bate. Força física não quer dizer nada. Aqui no Brasil, a gente tem um monte de ditados que vão contra isso. Mulher que é o dono do lar, mulher é o sexo forte. Nós temos um monte de slogans que foram colocados que nós aceitamos a força da mulher. Sim, principalmente certeza. a coisa que chocou elas, né? Que é a inexistência das garotas malvadas. Das bad girls, né? Que eles mostram nos filmes americanos, aquelas meninas de nariz empinado que se juntam e que humilham os outros e que ninguém faz nada. Mas isso daí não é mesmo, é garota má, é garota mimada. Não, e que faz bullying, né? Aquele bullying feminino americano. Eu falo, isso é impossível no Brasil. Porque no Brasil, se você faz isso com uma garota, você leva uma porrada. Eu mostrei pra ela Não vou mentir que eu já apanhei por causa dessas gracinhas. Sim, eu mostrei pra ela os vídeos. Que no Brasil, sim, nós temos a parte do homem não pode levantar em mulher. Mas a gente apanha. Aquele negócio. A gente apanha. Não apanha nada. Homem que é homem, aquele negócio. Nós só temos uma brincadeira, né? Um ditado. Homem que é homem não apanha de mulher. Não importa quanto ela bata nele. E eu mostrei os vídeos, né? Que eu vou falar que no Brasil é mais comum, atualmente, você ter uma briga na frente da escola entre duas meninas do que dois meninos. Verdade. E a gente fala, mulher é ruim, mulher é bicho ruim. Porque quando elas brigam, é 10 vezes pior do que homem. Elas brigam pra machucar. É verdade. Ou seja, outro podcast que o pessoal vai odiar a gente de novo. Fazer o que? Eu não tô falando mentira nenhuma. Eu sei, mas se a carapuça serviu, então você tá errado, né? Bom, eu fiquei sabendo da terceira onda do feminismo. Certo. Esse grande boom feminista, né? Não, esse feminismo ridículo, que eu mesmo sempre me considerei feminismo. Bom, é o que a gente chama assim, apesar que muita gente vai ficar ofendido, mas pra mim é ser feminazi, né? É o que o pessoal chama, né? É o feminazi. As feminazes, né? Que elas divulgam o ódio aos e a homens. raiva aos homens, né? Não a igualdade e a fraternidade. Eu falei, tem uns argumentos absurdos, que é um feminismo que assume a inferioridade das mulheres. As mulheres são inferiores aos homens, elas só têm espaço porque os homens permitem. Os homens deviam ter vergonha e se sentir culpados por isso e dar mais liberdade. E dar mais privilégios para elas. Só pelo Aí eu olhei e falei, esse tipo de coisa nunca vai entrar no Brasil. Porque aqui no Brasil, as maiores personalidades do Brasil, né, até agora recentemente, antes da Hebe morrer, ela era a pessoa mais influente, viva, do Brasil, era a Hebe Camargo. Agora mesmo, ainda, as pessoas mais influentes, né, as maiores personalidades que ganham mais dinheiro na televisão, são mulheres. Eu cito até uma, Ana Maria Braga. E pior, presidente da República é uma mulher. Sim. Apesar que xingam ela, mas não pelo fato de ser mulher, mas de ser petista. Então, eu considero aceitar esse argumento dessas feminazes um retrocesso. Mas a gente não está retrocedendo, a gente está indo para a Idade Média. Não, mas exatamente, isso aí para trás. Porque eu falei, o mundo inteiro pegou a segunda abraçou onda a ideia, do feminismo, que os americanos chamam de segunda onda, porque em nenhum outro lugar do mundo teve a chamada terceira onda. Os americanos foram o único país do mundo que não abraçou direitos feministas. Foi o único lugar que as mulheres do primeiro mundo, do mundo civilizado, onde as mulheres não atingiram o mesmo patamar e possibilidade do que os homens, os Estados Unidos. Mas será que não é por causa da cultura segregacionista também? Sim, por causa da cultura segregacionista, aquele negócio, desde criancinha, menino tem a brincadeira do menino, menina tem menina, menino tem que ter nojo de menina, menino não pode brincar, é ensinado pelos pais. Se bobear, a própria mãe ensina essa besteira para os meninos lá nos Estados Unidos. Eu mesmo tive contato com um americano que chegou para mim com esse papo absurdo de que, meninos não gostam de meninas.
Aí ele pegou o filho dele. Uhum. E eu reparei que toda vez que o filho dele tava com contato com meninas, ele chegava e separava. E ficava, ela é nojenta, ela dá piolho, ela é um negócio. Aí eu olhei e falei, peraí, como é que você veio me falar que é natural que meninos e meninos não gostam de meninas? Você tá tentando botar isso na cabeça do moleque antes mesmo dele aprender a falar. Aí no caso, isso me fez lembrar de uma coisa. Muita gente usa isso como argumento do cara ser gay. Não, o cara não vira um gay, vira um misógino. O cara não vira homossexual por causa disso, não. Ele vira misógino também. Que eu falo. Eu, quando era criança, eu brincava com menino. Você brincava com menina? Eu brincava com todo gênero, menina é menina. Pra mim. Eu falo, não Independente. tinha... Apesar que eu via mais com gente velha, mas tem. Bom, eu falo, talvez pelo fato de eu não jogar futebol, eu não tenho nenhuma brincadeira que eu não brincava com menina. Porque como eu jogava vôlei, as meninas também jogavam. Verdade. Mas era uma coisa muito mais feminina naquela época, né? Vôlei? Vôlei. Uhum. Sei lá, pode ser. Mas eu falo, eu não tenho nenhuma brincadeira, nenhum brinquedo a qual eu posso dizer que tinha uma segregação e que não teve meninas envolvidas. Pelo contrário, eu tinha contato, onde eu morava numa região que tinha menina demais, e eu tinha muito pouco contato com menino. Eu tinha uns 2, 3 amigos meninos que eu via de vez em quando. Já minhas amigas meninas, elas eram vizinhas de porta, estavam todo dia por lá. Mesma coisa minhas primas. Eu tinha um monte de primas meninas. Meus primos tinham uma diferença de idade absurda. Tipo? Bom, eu sou criancinha primário e ele já tá se preocupando em se alistar pro exército. Nossa, é um disparate enorme. Um disparate enorme. Com certeza. Mesma coisa, quando eu fui ter primo menino de novo, vice-versa. Eu já É o contrário, você estava mais velho. Eu já estava entrando na idade do exército e ele era bebezinho. Então, na parte familiar, né, meus primos da minha faixa etária era tudo menina. Eu não tinha nenhum problema de brincar com elas. Tinha uma sacanagem que eu vejo agora, que é essa... O negócio de falar assim, você fica brincando com a menina. Não. Tinha um protecionismo da menina, tinha um machismo. O machismo dava um protecionismo da menina, que é o que eu vejo que essa terceira onda de feminismo quer. Que é aquele negócio, que se elas aprontassem, se elas me sacaneassem, eu não podia levantar a mão. Porque se eu levantasse uma mão para minha prima, para uma das minhas primas, ou uma das minhas vizinhas, eu tinha 500 mãos de adulto que ia se levantar para mim. Você deve ter apanhado muito. Bateu o menino. Bateu o menino, apanhou muito, né? É verdade. Falei que também eu vejo bastante diferença de americanas. Porque nessa brincadeira aí, eu conheci bastante gente de vários países, né? Tive um certo contatozinho lá com o pessoal da Holanda, da Inglaterra. Mas só que agora, falou de Holanda, como no caso assim seria o holandês em si? Não, as holandesas elas estão mais como eu falei, as holandesas elas estão mais pro Brasil. Se for analisar, elas estão mais pro Brasil anos 80, início dos anos 90. Porque como eu falei, nós tivemos um retrocesso de valores. Certo. Nós estamos andando para trás, nós éramos mais avançados, nós tínhamos uma mentalidade mais aberta e agora nós estamos assustadoramente retrocedendo. Aliás, eu encontrei um senhor que estava chocado que ele veio no Brasil em 1989. Nossa. É um tempinho bom, né? Ele veio em 89, e agora está voltando para o Brasil, e ele estava chocado com a diferença, como o povo está exatamente nesse papo, mais atrasado, mais reprimido. Naquela época você ainda encontrava bastante gente que fazia topless, carnaval o pessoal ia pelado na avenida, era uma boa. E agora o pessoal tem vergonha disso. A nudez, a vergonha. Fala, o que é isso? Achava esse país tão liberal, né? Tão evoluído, tão avançado, e agora estão com essa mentalidade atrasada. Falei,
É que eu falo da seguinte forma, na minha concepção, nudez não é sacanagem, sacanagem tá na cabeça. Exatamente. Né? E o fato do pessoal ver mais maldade, o pessoal ficar mais maldoso, eu falo, não, isso não é uma melhora. Ah, mas antigamente a gente tinha no Castelo Rá-Tim-Bum, no programa Rá-Tim-Bum, a gente tinha o Curumim, aquelas crianças peladas que fazia a dança do banheiro, ensinava a escovar os dentes, ensinava a vestir roupa, Na e boa. ninguém via nenhuma maldade. Eu achava aquilo tão chato. Exatamente. Eu achava chato porque toda hora passava aquilo, que Eu coisa acho que quando eu chata, era mano. criança eu achava um saco. Uhum. E quando eu cresci, aí eu passei a olhar, né? Eu falei, tipo filhotinho, tipo gatinho. Sabe aqueles vídeos de gatinho? Sei. É a mesma coisa. Eu olhava, criancinha, peladinha, bonitinha, fofinho, tchau, fique longe de mim. Uhum. Porque a minha atitude de criancinha e cachorro é a mesma. Ai, que bonitinho, não deixa ele fazer xixi em mim. E agora o pessoal, não, mas que é por causa da pedofilia, ver sexo. Eu falo, desculpa, cê mas tá isso doente, daí, meu. você vai me falar que isso é evolução? Isso daí, eu considero isso é um atraso de vida, um atraso mental, cara. Vá pro inferno. Eu falo, isso daí é sexualização das crianças. Sim. Não pode fazer um negócio, não podemos permitir que a pessoa veja a criança, que se olhar a criança vai... Não, desculpa aí, cara. Quem tá com a mentalidade ruim é você que tá pensando nisso. Psicologicamente, isso é uma patologia, sabe? Uma pessoa que olhar para uma criança e achar a criança atraente, é a mesma coisa que você olhar para um cadáver, achar um cadáver atraente, olhar para um cachorro, achar o cachorro atraente. Isso é doença, quer dizer, a pessoa tem um problema. Sim, verdade. Não venha falar que todo mundo é assim, né? Isso daí é para todo mundo, né? Não empurre isso para o mundo que você está fazendo um mal terrível. E está acontecendo, está aumentando o caso de pedofilia no Brasil. Exatamente, eu acredito que é isso. Porque a mídia, com esse papo de proteger e lutar contra, está incentivando. É verdade. Bom, agora voltando para o que a gente está xingando, conheci uma... esqueci o nome. Irlandesa. Conheci irlandesa, uns caras irlandeses. Gente super, ultra, hiper divertida. Isso quando bebe, né? Olha o preconceito. Eu conheci bêbados e sóbrios, cara. Olha o preconceito. Esse período da Copa foi ótimo para fazer contato com pessoas de outros países, outras nacionalidades, né? Bom, a gente tira um pouco o japonês que a gente conhece a vida inteira. Por incrível que pareça, eu não tive contato com nenhum japonês. Acho que é porque eu não frequentei os lugares dos japoneses. Nem sei se eu vi muito japonês do Japão visitando a Liberdade. Não, teve pouco. Teve pouco? Não teve pouco. Então, eu encontrei mais, também mais na internet. Internet, meu Deus do céu. Como eu encontrei estrangeiro através da internet. Conversando assim, falando da Copa, alguns mesmo lá nos outros países interessados, que tinham uns amigos aqui. Aliás, eu mantive contato com todos. Viraram meus amigos de Facebook. Bom. Manter o contato com eles, gente super divertida. Pena que nenhum deles vai estar escutando isso e entendendo Quem tá falando. que eu estou falando deles. Mas, sinceramente, teve essa diferença, né? A gente conversou bastante desse conceito dos americanos de que as mulheres são inferiores e que alguns conceitos culturais, como eu falei, né? As mulheres são mais emocionais, os homens as são... mulheres não são mais irresponsáveis e bobagens assim. Não é biológico, é da natureza. E tanto eu e os brasileiros quanto o pessoal da Europa olhou e falou, não é não. Não. Até o pessoal é da natureza? Na natureza as leoas vão caçar e os leões ficam lá de boa. Tem isso também, né? E eu vejo que o negócio desse conceito, dessa nova, desse novo feminismo, eu vejo que ele é bem nojento. Ele vem bem naquele esquema que a gente vê naquelas propagandas comunistas, naquelas propagandas nazistas, né? De depreciação, né? Que o pessoal fala, não, você é coitadinho, vamos lutar contra aquele... Aliás, o PT é um desses que faz dessa, né? O PT entrou no poder de coitadinho. Coitadinhos de nós estamos do lado do povo, nós somos fracos. Hoje que eles mandam no país, coitadinhos de nós, vocês povo, vocês são a maioria, nós somos fracos, né? Hipócrita.
E nojento. E o famoso nós estamos lutando por você, mas nós quem, cara, pai? Agora você não falou quase nada hoje. Ah, sim. Você teve contato com brasileiras, Uhum. que você é um desses que teve contato com brasileiras que estão engolindo esse novo feminismo. Esse feminismo da terceira onda, né? Uhum. Porque como eu falei, não sei se eu falei isso, mas sim. devo estar me repetindo. Como os Estados Unidos não assumem, o feminismo não teve o sucesso que teve nos outros países e não atingiu o seu lugar, no final dos anos 90 houve essa necessidade da chamada terceira onda, que não sabe o que quer ser. Bom, a terceira onda, pelo que eu vejo no Brasil hoje em dia, está acontecendo a cultura da depreciação do homem. Depreciação, que tipo, o homem é mau, nasceu para abusar de mulheres e se você tiver um relacionamento, você vai ser um cara que vai abusar e vai matar. Basicamente esse é o papo da terceira onda. Mas só que eu fico pensando numa coisa, o que eu vejo de muito cara é pelo fato do cara ser legal, ele sofre no amor de mulher. Não que todas sejam ruins, isso daí eu não estou generalizando. Esse é outro tema. Não, sei. Não, mas no caso falando sobre esse feminazismo, o problema é o seguinte, que muitos caras acabam caindo naquela falácia de tipo, você tem que ser... Aquela coisa que eu vejo da seguinte forma, o cara tem que ser bonito, o cara tem que ter dinheiro, o cara tem que ter posses, essas coisas. Só que fala assim, eu sou mulher, a única coisa que eu preciso é que você me sustente. É essa onda que está acontecendo. Que é um negócio... Nojento, eu considero isso nojento. Isso daí está cuspindo em cima das duas outras ondas de feminismo. O feminismo da era do... Da Mulher Maravilha, né? Não, da era industrial, sim. Que até a gente vê na Mary Poppins. Sim, sim. A mãe das crianças era uma feminista daquela época, da virada do século. E agora a segunda onda que foi da Mulher Maravilha. Isso está cuspindo nessas mulheres, é o que eu estou falando. Isso daí é cuspir na vitória da Dilma, né? A mulher presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, nossa, me mata! Não, se bem que você não errou não, porque a gente chamava Estados Unidos do Brasil antigamente. Estados Unidos do Brasil, né? A presidenta, dos Estados Unidos do Brasil, né? Isso é cuspir. Por pior que o pessoal tenha raiva da Dilma, não estou falando dela como pessoa, eu estou falando da vitória. Da vitória dela como da vitória social, da evolução social, que é o fato de termos uma presidente de mulher e ninguém olhar para o gênero dela, ninguém olhar para o sexo dela, ninguém se importar com o sexo dela, porque aquele negócio, você nunca vai escutar alguém reclamando, maldita Dilma porque é mulher. Não, é a maldita Dilma que ela prometeu e não fez o que prometeu. Isso daí não é uma coisa que você vai reclamar de mulher. Já vai reclamar de qualquer um. De qualquer ser humano. Isso é com certeza. Aí você falou o negócio desse feminismo. O problema principal também que aconteceu, que cria uma coisa entre os homens chamado culpa, né? O cara acaba se sentindo culpado por aquilo que ele não fez. Não, mas é isso daí. Esse é o problema. É basicamente isso, é o jogo da culpa. É aquele negócio que eu falei que é um negócio que começou, os nazistas fizeram isso, os comunistas fizeram isso. Malditos ricos que nos exploram. Que nos exploram, malditos, e daquele negócio. Até que eles assumem o poder, eles se tornam os ricos exploradores e querem continuar empurrando esse papo. Não, mas é culpa dos americanos, dos estrangeiros do outro país. Verdade. É a mesma coisa esse negócio desse terceiro feminismo, né? Não, que você por ser homem, você é um explorador. Não importa que você, agora mesmo, nunca fez nada, que sempre foi um cara bonzinho. Só pelo fato de você ser homem, você é mau. Mas só que o que a gente está criando aqui no Brasil aos poucos coisa pra mim. Não, o que a gente está criando hoje em dia é uma cultura de homem misógino. Tem cara que olha pra uma mina e fala, dane-se, eu não gosto de você. Sim, isso daí... Acaba criando um certo medo dos caras. Acaba virando o contrário. Sim. Porque se ela passar aquele negócio, se continuar se colocando nesse negócio de eu sou inferior e tudo que eu tenho é porque você permitiu, você vai ter um homem que não tem interesse de ser bonzinho e vai falar, mas eu não permito. Mas não, você tem porque eu como homem permito, eu como homem não permitindo te tiro a sua liberdade. Que é o que vai acontecer se continuar com esse tipo de bobagem. Com certeza. Aí, bom, se bem que a
gente saiu um pouco da pauta, mas a gente falou da Sim, Mulher você Maravilha. ia me contar da experiência que você teve, que você encontrou uma brasileira, Não, mais de uma ou só uma? Não, eu encontrei algumas, assim, né? Que no caso eu sempre tive facilidade para conversar com mulheres. E aí ela me explanou isso, que o homem é opressor, que o homem é isso, o homem é aquilo. Eu falei, mas só que eu sou homem, eu não sou assim. Ah, mas você é exceção. Desculpa, mas eu não sou exceção. Muitos caras pensam que nem eu. O problema principal dos homens hoje em dia é que os caras têm medo de falar comigo. Não, é o que eu tô falando. Os caras estão com muito medo. Tipo, os caras vão me rejeitar. Eu falo que eu tô nem aí. Eu falo mesmo que se dê. Não, mas é aquele negócio, o homem, isso é ridículo, porque Uhum. o homem opressor na cultura brasileira é um negócio que está cada dia mais desaparecendo. Sim. Homens, e como eu falei, aquele negócio da cultura misógina, homens brasileiros não aceitam esse tipo de coisa de outros homens. Sim. Nós temos o nosso certo o fio de justiça, né? Verdade. Aqueles papos machistas, né? Até tem as piadas do homem que vai em casa, ele bate na mulher, mantém a mulher em casa. Nós já não aceitamos, isso já faz bastante tempo. Não? A nossa geração e as gerações que vieram depois da gente não aceitam isso. Por isso que eu sempre digo que eu como homem, até sempre a última palavra é sim, senhora, não, senhora. Sim, aqui eu cresci com isso de que minha mãe passou esses valores pra mim. Sim, com certeza. Eu cresci com isso de que mulher que manda. Uhum. Eu cresci com esse negócio de mulher que manda, mulher então não tem nada que um homem faça que uma mulher não faça. Sim, com certeza. Que é aquele negócio. Pô, a única coisa que a gente não faz é gerar filho, né? Tirando isso. Sim, que é aquele negócio de homem ser mais forte que mulher. Uhum. Aquele negócio, não é todo homem e isso não serve pra nada. Na boa, eu conheci algumas mulheres que quebram minha cara facinho, viu? Antes de eu ter câncer, Uhum. eu era o maior cara e mais forte que eu conhecia. Você me conheceu desde moleque, 20 anos atrás. Da turma eu sempre fui de longe o cara maior e mais forte. Sim. Isso me serviu pra quê? É verdade. Não, sério, pra quê? Eu não consigo imaginar nada. Só isso daí é um negócio atualmente. Só fama de porradeiro, né? Na sociedade moderna, isso tá uma coisa que se limitou única e exclusivamente a esporte. Sim. Você ser maior e ser mais forte só serve pra alguns esportes. Verdade. E só, parou. É exclusivo disso. Você não vai ter utilidade pra absolutamente mais nada. Mas tem os trabalhos braçais. Não, todos os trabalhos braçais cada vez mais estão sendo considerados clinicamente, legalmente errados. Qualquer trabalho braçal que um homem possa fazer que uma mulher não possa fazer, está errado. Deve-se inventar alguma maneira melhor de fazer ou não fazer. Como aquele negócio que a gente vê, né? Uma das brigas, né? Que você for me falar, aquele pessoal que carrega tijolo e coisa e tal, né? Isso aí, sim, um saco de 50 quilos de cimento nas costas. Exatamente. Então, nós temos um problema, né? Nós temos um problema legal. Que a gente não consegue impedir isso. A ideia é impedir isso. Vai dar impedir. Legalmente não pode isso. Isso daí é uma pessoa que tá fazendo um trabalho que causa risco para a saúde dele. Dano de coluna e esses problemas. Que é ilegal. É contra as nossas leis trabalhistas. É verdade. Então isso deve ser uma coisa que não era para ser, né? Verdade. Aí já, como é que fala, a gente já tá quase terminando, no caso assim, Agora voltando... vamos voltar para Mulher Maravilha. Voltando agora, teve os anos 70 e 80, depois do Jorge Pérez. Agora, anos 90 2000, mais pra frente. É aquele negócio, a Mulher Maravilha foi afetada pela Xena. Ela virou essa coisa de princesa guerreira, totalmente, né? Ela é filha da rainha. E ainda entrou a necessidade, como ela, durante 40 anos, 50 anos? 50 anos, mais ou menos. Mais, né? Ou 70 anos, desde que ela foi criada na década de 40, ela é um símbolo feminista. Não tem problema. Houve a necessidade de associar ela com a terceira onda feminista. Entendi. E, consequentemente, todo mundo odeia ela por causa disso. Porque a terceira onda feminista, até a maioria das mulheres não gosta. Que a gente já explicou agora há pouco. E é isso. Mas agora, Mulher Maravilha está recentemente. Agora o papo de que tentaram fazer um seriado da Mulher Maravilha.
O piloto, eu não vi, mas me disseram que foi um fracasso. Foi terrível. Você viu? Vi pedaços, eu não assisti inteiro. Você ficou traumatizado. Ainda tem, o pouco que eu vi foi terrível e se contradisse e deu um gostinho dessa terceira onda mesmo. Mulher Maravilha é uma personagem que tem raiva do mundo e quer agredir todo mundo. Nossa Senhora. Uns argumentos bem absurdos, né? E agora estamos com o problema da Mulher Maravilha e pro filme do Super-Homem, com o Batman. O novo filme que vai sair agora. Esse Batman que do é... Super-Homem. Só explorando sobre isso. O problema principal é que, na minha concepção, a gente já falou de filme de Marvel, essas coisas. Eu acho que o problema é que primeiro, colocar 3 ícones no mesmo filme não vai dar certo. Não vai. Não vai. Esse é o primeiro ponto. E segundo, eu acho que deveria ter realmente uma criação melhor. O filme da Mulher Maravilha? Deveria ter que ter o filme da Mulher Maravilha. Já teve o filme do Super-Homem e do Batman, por que não da Mulher Maravilha? Mas esse é o problema, o pessoal não sabe o que fazer com a Mulher Maravilha. Por algum motivo desconhecido, não querem repetir a origem da Era de Ouro, que é muito absurda. Que usasse a história do Jorge Pérez, não? Também não querem usar a história do Jorge Pérez, que é maravilhosa, que daria um filme para qualquer um que lê Deuses Imortais. Ele foi lançado pela editora Panini. Eu acredito que deve ter um encadernado em algumas livrarias, deve dar para achar. Ou algum sebo, dependendo do caso. Se bobear, tem para ler, né, virtualmente na internet. A história é muito boa, a história eu acredito que daria um filme bom. A personagem ainda era boa nessa época. Porque eu falo, o que destruiu a Mulher Maravilha mesmo foi esse negócio do misturar ela com a Xena, com esse conceito da terceira onda feminista, que ainda eu tenho dificuldades de entender, né? De entender essa terceira onda feminista, que é simplesmente um desejo, não tem um objetivo, sei. A única coisa que eu escuto é os homens são malvados e eles têm que dar alguma coisa pra gente. O que é? Vocês querem fazer as Amazonas da Mulher Maravilha, um sionismo e um feminismo? Vamos fazer a nação das mulheres, onde vai ter só mulheres, alguma coisa assim? Que esse é o grande problema da terceira onda feminista. O ódio, objetivo. A única coisa que elas pregam é o ódio aos homens. E terminando, isso me fez lembrar a pior de todas, o Fêmea. Fêmea? O Fêmea. Fala o que é o Fêmea. Fêmea é um grupo, como é que fala? É um grupo realmente bizarro, como é que fala? Radical de feministas. Como é que fala? Que ficam protestando essas coisas. Pra mim, na boa, eu na minha concepção, mostrar peito não é protestar. Você protesta de outras formas. Sim, mas qual é a reivindicação deles? Que é o que eu falei. É o ódio aos homens. É o ódio aos homens. A segunda onda feminista, que é o que eu me considerava feminista, exigia igualdade e qualidade de vida. É o que eu acredito também. No caso do Fêmea, não. É a segregação das mulheres e as mulheres são superiores aos homens. Enfim. Que é da terceira onda, né? Sim, mas esse é o meu problema. Porque elas falam que são superiores, mas ao mesmo tempo jogam que elas são inferiores e são oprimidas pelo patriarcalismo e não tem como lutar. Mulher reprimida é mulher em país árabe radical. Isso é mulher reprimida. E essas daí algugeralmente lutam para continuar. Essas lutam pelo sistema dela. Eu já conheci e conversei com algumas muçulmanas e elas defendem. Elas defendem o estilo de vida delas. Não, eu não sou reprimida, eu não estou sendo... Aí, no caso, se sente bem com isso. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar? Coisa de maluco. Verdade. Bom, aquele negócio, ó. Uma brasileira querendo ser feminista, como eu já vi uma vez recentemente, eu vi no Facebook, a mulher reclamando, eu sou negra, eu sou uma mulher negra na faculdade. Falei, sei. Sim, daí? Significa, você, como mulher você é a maioria. B, como negra você tem um monte de vantagens. E daí? É verdade. Tá invertido aqui no Brasil, coisa que a gente mais tem. A cultura quem tá indo pra faculdade são as mulheres, não os homens? É verdade. Bom, o homem tá fazendo funk, né? Aquele negócio,
que eu falo, que é imitar americano. Uhum. A única conclusão que eu chego é, querem imitar americano, e ao invés de imitar os americanos nas coisas boas, sei lá, talvez porque a gente tem uma cultura socialista e quer contra ganhar dinheiro, a única coisa que sobra para imitar os americanos são as coisas ruins. Vamos imitar o feminismo retardado deles, que não presta para nada e que só traz o mal. Quanto à Mulher Maravilha, agora eu não sei se vocês sabem, Mulher Maravilha no Brasil é domínio público. Deu 70 anos Da criação da personagem. da morte do autor. Já? O Charles Manson, ele morreu, ele acabou de fazer a Mulher Maravilha e morreu. Nossa Senhora. Então, de acordo com todas as leis de direitos autorais, no Brasil, Mulher Maravilha é 100% domínio público. Quem quiser fazer alguma coisa com ela, quem quiser salvar a Mulher Maravilha, fique convidado. Eu, particularmente, como quadrinista, eu já tenho minhas ideias para fazer as minhas personagens feministas. De verdade, não Sim, é... feministas de verdade, para aquele negócio que eu concordo, né? Desde que o Charles Manson já falou em 1940. Tá faltando personagens femininos para as garotas se inspirarem e brincarem e imitarem. É verdade. Tá faltando heroínas. Verdade, heroínas de verdade. Que hoje em dia, pelo amor de Deus. Tá? De verdade, porque, não sei porque nos últimos anos... Decaiu? Não, o negócio caiu bastante, né? O negócio alguns anos atrás a gente tinha... Não assistia, né? Buffy a Caça-Vampiros. Eu particularmente nunca gostei de Buffy. Sim, mas a gente teve o It, as Winx... Não, o It é legal. As Três Espiãs Demais... Também é legal. As personagens de desenho japonês, a lá sendo... Apesar que você me falou de um desenho... Você me fez lembrar de uma que eu tava vendo, interessante até, o Meu Pequeno Pônei. Meu Pequeno Pônei, mas atualmente a única coisa que a gente tem de feminino é por incrível que pareça, Meu Pequeno Pônei é a melhor coisa de personagem feminino que nós temos atualmente. E eu considero uma pena, não que por ser só por ter tão pouco. Ou talvez o pessoal devia se inspirar no Meu Pequeno Pônei para fazer mais coisas que é o que eu estou fazendo. Eu me inspiro em Meu Pequeno Pônei, fazer mais coisas de qualidade com personagens femininas de qualidade. É verdade. Bom, é isso daí, já deu a nossa hora. A gente até estourou um pouquinho o tempo, né? Aqui é o Itamar. Ricardo Bonfim. Não falou muito, mas explanou bastante. Pro Paulo M. E espero ver vocês no próximo. Até mais. Até mais.